Olá, olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um seminário da Católica Porto Business School. Nós hoje estamos aqui para falar de miopias de marca e de marcas no contexto da crise. Para falar sobre este tema, não podíamos ter aqui melhor orador, professor Paulo Lencastre, professor da Católica Porto Business School, com uma vasta experiência de desenvolvimento e investigação na área das marcas, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista daquilo que é trabalhar as marcas numa perspectiva muito empresarial, com a mais-valia também de ter uma vida muito dividida entre Portugal e Brasil, e nesse sentido ter também aqui uma visão mais rica daquilo que se passa, ainda que no mundo da lusofonia, mas em países e em contextos distintos, e que nós hoje também de alguma forma queremos trazer aqui ao seminário e à discussão. Como é que nós vamos organizar este seminário? Bem, este seminário, todos os participantes poderão ir colocando questões ao longo do seminário, e no final nós teremos todo o gosto em poder responder, se calhar não a todas, mas a algumas questões. Nós vamos ter aqui uma apresentação que dentro de momentos eu vou passar a partilhar, e este nosso seminário vai ser muito feito em dupla, numa conjugação aqui de perspectivas sobre o mesmo tema, feita por mim e feita pelo professor Paulo Lencastre. Paulo, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade, e também não queria deixar de dizer que muito do meu caminho na área da marca, se não todo, se deve também ao facto de ter começado a trabalhar as marcas no mestrado, consigo, como orientador, depois como orientador de doutoramento, e desde então sempre ao nível das empresas, mesmo de consultoria e quer da investigação que fomos fazendo no célebre Núcleo de Estudos da Marca, que foi onde nós começamos, no fundo, a trabalhar estas questões, e principal, é um enorme gosto e privilégio estar aqui a partilhar este seminário consigo. Vamos começar então o seminário, aqui com a apresentação, no fundo, do nosso PowerPoint principal. Eu vou-lhe passar agora a palavra para o Paulo começar-nos a falar primeiro daquilo que é. Desculpem. Ok, isto aqui houve um problema. Acho que agora sim já estão a ver. Por isso, Paulo, eu ia começar aqui por lhe pedir para nos começar a falar primeiro desta questão das miopias de marca. O que é isto? O que é falar de miopias de marca? Pois é, Ana. Eu, antes de mais, bom dia a todos, ou quase já boa tarde. A minha maior miopia seria começar já a falar das miopias da marca, sem falar da Ana, não é verdade? Não, é porque realmente, olha, e para não perder muito tempo nessa matéria, o de melhor um professor pode ter é quando um aluno é melhor que ele, não é? Isso é o que me acontece. Não são falsas modéstias, é mesmo. Realmente a Ana foi uma aluna que se transcendeu, é uma princesa para mim da academia, e portanto é com o maior orgulho que eu ouço falar de mim como fala, porque eu tenho maior orgulho nela. E realmente por isso os meus primeiros óculos para ver ao longe passam por meninas, entre outras como a Ana, que me permitiram ir muito para além daquilo que eu faria se estivesse a pesquisar sozinho. Por isso, Aninhas, muito, muito, muito obrigado por esta oportunidade. É a nossa primeira sessão nestas circunstâncias, mas o falar em dueto com a Ana é quase, enfim, é quase como quem respira, porque andamos a respirar assim há muitos anos. Ora bom, pronto, com este introito, eu queria, então a Ana, o que me destinou, porque isto foi tudo organizado por ela,
o que a Ana me destinou foi falar de miopias da marca, e antes disso, Ana, talvez o primeiro slide, Sim. O que é uma marca? Ora bem, já há bastante tempo que fomos concebendo este modelo que tem fundamentos teóricos profundos, mas que não vêm aqui para o caso, e que basicamente, quando nós estamos a falar de miopias, dá muito jeito, porque isto é precisamente uma espécie de remédio anti-miopia. Ou seja, se nós pensarmos na marca com 3 pilares, sinal, objeto e mercado, corremos menos riscos de ter visões reducionistas da marca. É evidente que uma marca não é um sinal, um objeto e um mercado, é como dizer que o corpo humano é cabeça, tronco e membros, porque entre a cabeça há o pescoço, enfim, há toda uma complexidade, e a modelização é uma preocupação de simplificar o complexo. Quando ela funciona para explicar o complexo, estamos diante de um bom modelo. Nós já andamos há muito tempo com este modelo e tem-nos dado jeito precisamente para evitar visões reducionistas da marca que sempre existiram, continuarão a existir e que nós procuramos, enfim, missionariamente tentar evitar. Ora bem, e então temos no modelo, temos então o sinal, o objeto do sinal e o mercado do sinal. Se quiserem, eu nunca tinha dito isto assim, mas parece que funciona. Ora bom, podemos ir, como talvez tenhamos uns minutinhos, podemos ir à origem do que é a palavra marca. A palavra marca é realmente algo que tem a ver com posse. Há 2 etimologias, a etimologia germânica, que é que nós também usamos as línguas latinas, que é mark. Mark quer dizer marco, lugar para delimitar uma fronteira. Portanto, tem a ver, é um sinal de uma terra, é um sinal de uma posse. E depois tem outra etimologia que também é engraçada, muito engraçada, que é anglo-saxónica, que usa o termo brand, e brand significa marcar gado, é bem mais figurativa, se quiserem, mais restrita, é marcar com um sinal, com um monograma, muitas das vezes, na maior parte das vezes, marcar com um monograma um objeto que é nosso. O boi é o sinal dos meus bois, ou o sinal da minha terra. Reparem que na origem da palavra e, portanto, do conceito, estão até questões muito intimistas, onde até nem há muito mercado. E assim vemos. Reparem que, por exemplo, o nosso amigo Ford, há 100 anos, pôs como sinal a sua própria assinatura para significar os seus carros. O senhor, já não sei bem como se chama, farmacêutico, criou a Coca-Cola, pôs a sua quase assinatura nos rótulos dos seus frascos para dizer que aquele remédio que ele tinha imaginado é um remédio com nós de coca e folhas de cola. Coca-Cola. E depois temos assim os mais ousados. Estou a ver um outro exemplo bem da nossa modernidade e de um anúncio que nós vamos pôr aí mais à frente, que é o da Swatch, que é os relógios da Suíça. Ou seja, a posse. E depois há assim uns mais loucos que decidem pôr uma maçã para dizer os meus computadores, não é? Ou seja, já estão a fugir da ideia de computador, mesmo quando os criaram, já estão a pensar numa espécie de missão, ou de ideologia, ou de loucura, ou fundamentalmente de uma ideia, e eu penso que na altura e na gênese o Steve Jobs pensava naquela imagem célebre do Newton, a ver cair a maçã e a dizer, descobri a gravidade. Bom, portanto, digamos que já perceberam um bocadinho a relação entre o sinal e o objeto. O sinal é qualquer coisa que assinala qualquer outra coisa, sendo que essa qualquer outra coisa é algo que tem a ver com posse. Eu tenho isto, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha terra, eu tenho o meu gado, eu tenho os meus relógios, eu tenho as minhas ideias geniais. Certo? E reparem que se nós ficarmos deste lado esquerdo do triângulo, estamos numa atitude muito... Vamos falar daqui a um bocadinho o que é a ética. Mas antes mesmo de falar de ética, estamos a falar muito daquilo que é nosso. E então, esta passagem para o lado direito do triângulo, ou seja, do mercado, introduz-nos então uma outra dimensão, que é a dimensão precisamente do outro. Ou seja, eu tenho o sinal do meu gado, mas tenho que ir ao mercado vender o gado, certo? Eu tenho o sinal do meu automóvel, que se chama Ford, que tem o meu nome, mas eu vou pô-lo no mercado. Ou seja, é a exteriorização
o tornar extrovertido este conceito que no princípio é bastante intimista, se quiser, egocentrista. E daí, portanto, o terceiro pilar, ser um pilar que se não existe, os outros dois estão realmente em fortes miopias, não é? Isto, aliás, pode ir um bocadinho atrás no próprio conceito de marketing, não é? Quando numa aula de marketing se pergunta, você acha que o marketing é importante? Isso não existe marketing. Não existe marketing, estamos autistas, não trocamos, não é? Não temos relações com os outros. Por isso, não pensar nestes 3 pilares é viver em miopias. Ana, talvez já possamos então pensar em cada um dos 3 miopias. Miopia do product, pronto, começamos pela miopia do product. A miopia do product é pensar só em product, só pensar no meu product. Eu tenho gado, no dia em que não se comer gado, acabou a minha vida. Eu tenho relógios, no dia em que acabaram os relógios, acabou a minha vida. Não é? Eu tenho terra, perdi a terra, dou um tiro nos milhões. Isto é o product myopia, típico. Eu estou centrado no que é meu e no que eu tive sempre. E não tenho agilidade para sair disso. Pronto, vamos ficar com esta ideia do product myopia. E realmente, isto já é tema para a Ana, mas se há coisa que aqui aconteceu no caso do coronavírus é uma tendência enorme para dizer, epá, e agora o que é que eu vou fazer? Já não posso vender o que tinha para vender. Isto é product myopia. Label myopia. Isto aqui é só pensar nos sinais. Ou seja, eu estou obcecado pelos meus labels, estou obcecado pelo meu nome, estou obcecado pelo meu imprinting, certo? E, portanto, de certa forma, perco de vista tudo o resto. E depois temos o customer myopia. O customer myopia é uma variante de um conceito antigo do marketing que se chamava o marketing myopia. O marketing myopia era dizer assim, epá, quando você está a fazer negócios, não pensa, está a pensar só no produto e não está a pensar no cliente. Chamava-se isto marketing myopia e é um dos maiores pensadores, se não o maior pensador para mim, do marketing, que é o Theodore Levitt, cria esta ideia em 1960. E realmente, quando a Ana e eu começamos a falar destas miopias, o nosso pai espiritual foi o Theodore Levitt. Mas, o que é o customer myopia? O customer myopia é o exagero contrário. Aliás, é um exagero de marketing muito clássico. Só penso no consumidor. Eu estou aqui para servir o consumidor. O consumidor tem sempre razão. E o resto não existe, existe só o consumidor. No limite, nem eu próprio existo. Existe o consumidor e eu penso por ele. Isto, no limite, é o customer myopia. E como lhes digo, é o exagero do marketing, no limite. Ora bom, Ana, acha que sente-se bem com este introito, Ana? Eu sinto, porque acho que aqui o nosso desafio hoje era, no fundo, partilhar um pouco, primeiro a nossa visão da marca, neste modelo que parece muito simples, mas que é bastante denso quando nós começamos a caracterizar as marcas, esta visão de que a marca é um sinal que identifica um objeto e dirigido a um mercado. E aqui há 2 funções-chave que muitas vezes se esquecem nas marcas, que é o sinal tem uma função-chave de identificação e o objeto tem uma função-chave de diferenciação. E estas são, se nós quisermos organizar aquilo que é a função da marca e aquilo que não deve falhar numa marca, é de facto pensar que todo o seu identity mix identifica e o seu objeto diferencia. E aqui há questões também que vale a pena clarificar um pouco. Muitas vezes as empresas procuram-nos a dizer que gostavam de alterar o seu logotipo, o seu nome, e quando nós perguntamos porquê, dizem-nos que se querem diferenciar. E isto, por exemplo, também não deixa de ser uma miopia, no sentido de que é não perceber que o sinal identifica, a função é identificar. E aquilo que diferencia tem a ver com a estratégia, tem a ver com o produto, com o preço, com a comunicação, com a distribuição, com os processos, com as pessoas, com a evidência física, ou seja, não é porque eu tenho um logotipo com um design absolutamente fantástico que eu vou testar a diferenciação no mercado. O que eu vou conseguir de uma forma mais eficaz é a correta identificação.
E isso é muito importante. E por isso, o Paulo, no fundo, aqui ao falar do modelo da marca e ao falar daquilo que a marca acaba por não ser só um sinal, a marca acaba por não ser só um produto e a marca acaba por não ser só os clientes, faz-nos, ou foi aquilo que me alimentou a pensar, o que é que se passou neste momento de crise, com todo este contexto de Covid-19, como é que as marcas reagiram? E eu já tive a oportunidade até de escrever um artigo sobre isso, no sentido de dizer que houve uma chamada de atenção crucial, que é as marcas neste momento tiveram que perceber que tinham que ajudar, mais do que vender, as marcas tinham que estar, no fundo, do lado daquilo que é o mercado e do que o mercado precisa, no sentido de, não sei se é o produto que elas tinham sempre, se calhar o que o mercado está a precisar não é efetivamente o produto que a marca sempre vendeu. E isso colocou muitas questões às marcas, mas se as marcas sempre venderam aquele produto, como é que agora se vão reinventar face às necessidades, no fundo, deste novo mercado? E aqui entramos nesta questão muito da dimensão ética. E num contexto que fosse normal, se é que isso existe ou vai voltar a existir, mas aquilo que nós temos é uma preocupação das marcas em terem uma dimensão ética e, simultaneamente, naturalmente, terem negócios. Por isso, o canto superior é, sem dúvida, o canto de excelência que uma marca pretende ter, que um negócio pretende ter. Eu pretendo ter um negócio que seja altamente rentável e que consiga, simultaneamente, dar resposta a esta dimensão ética. Quando nós falamos e somos confrontados com o contexto atual, nós percebemos, e fomos buscar aqui, no fundo, uma declaração, uma frase do Humberto Eco, porque a verdade é que Humberto Eco diz que a dimensão ética começa quando entra em cena o outro. E há bocado o Paulo estava mesmo a falar disso quando falou do mercado, que se no fundo, se a marca se vir só como o sinal e como o objeto, e se não perceber que tem um mercado, de repente não percebe esta dimensão que é quando entra em cena outro. Aqui, no contexto de Covid, esta questão ganhou uma particular importância, porque primeiro leva-nos a perguntar quem é o outro que entra em cena, quem foi o outro que entra em cena. Por outro lado, aquela dimensão que a marca já tinha, porque nós tínhamos marcas já com uma dimensão ética, até que ponto é que neste contexto essa dimensão ética é suficiente, era suficiente, teve que ser repensada, teve que ser alterada. E nesse sentido, nós percebemos claramente que quando olhamos, no fundo, para esta matriz aqui que combina negócios e ética, o desafio grande passou por nós percebermos, primeiro, uma questão muito importante. Gerir negócios não é gerir marca. E isto é já uma longa discussão. Eu posso ter um negócio altamente rentável, não significa que eu esteja capaz de gerir marca. E, por isso, há aqui uma primeira questão fundamental, que é nós percebermos que, no contexto, nós de facto não devemos estar a falar de negócios, mas devemos estar a falar do conceito de marca. E ao falar do conceito de marca, e no contexto de crise que vivemos, nós percebemos claramente que provavelmente as marcas têm que perder negócio, não perdendo ética. E por isso, isto é um enorme desafio, porque todos nós que somos gestores, nós temos que ter sobrevivência dos nossos negócios, nós temos que ter resultados, nós temos responsabilidades perante colaboradores, fornecedores, todos os stakeholders, e de repente esta passagem daqui do negócio para a marca e de eu perceber que
é tempo, se calhar, até de reforçar mais a dimensão ética e que isso pode, efetivamente, penalizar-me do ponto de vista do negócio, não é algo que seja evidente, execuível e que esteja ao alcance de todas as marcas. E aqui, Paulo, nós tivemos aqui um debate sobre isto, quando nós falamos aqui desta expressão do Humberto Eco, que a ética começa quando entra em cena o outro. Quem é este outro, Paulo? Como é que as empresas devem ver este outro neste contexto? Pois, exatamente, e estávamos aqui a falar de miopias, não é? E que vamos dar aí já uns exemplos a seguir. O outro, no fundo, é todos aqueles para quem nós... Vamos lá ver, a Ana estava a falar de uma coisa muito interessante aqui, que é a questão de, não vamos falar de... Se queremos falar de negócios e ética, temos que pôr um conceito de marca aqui. E realmente, se eu não tiver uma visão para o outro, e o outro, vamos entrar na questão da miopia do consumidor, não é só o cliente, não sou só eu próprio. Porque no negócio típico é eu próprio e o cliente, não é? Eu aqui tenho uma coisa e tenho um cliente do outro lado e vamos trocar. O que é que muda este negócio, este conceito de negócio do conceito de marca? É que eu, quando quero que este negócio se prolongue no tempo, eu tenho que lhe dizer ao amigo, olha, você fez hoje um bom negócio, tenho aqui o meu cartão de visita, o meu telefone, e ligue-me amanhã, ou ligue-me daqui a 10 dias, porque eu chamo-me tal. Este é o conceito de marca. O conceito de negócio é ficarmos só cá em baixo, no triângulo, não é? A pensarmos num objeto para um cliente. O conceito de marca é assinalar, como a Ana disse, identificar essa relação de troca. E com que objetivo? Com o objetivo de longo prazo. É que não vou fazer só este negócio, vou passar a fazer negócios ao longo da minha vida. E, portanto, esta dimensão de futuro, que é o que introduz este termo que a Ana aqui pôs, que não é nada mais do que um sinal jurídico, a dizer, este sinal pertence à pessoa tal, como nos primórdios da marca. Mas porquê que é importante que este sinal tenha uma pertença juridicamente protegida? É precisamente porque ele pode gerar no futuro negócios. Mas como é que gera no futuro negócios? Através de uma ética. Eu não posso imaginar que os meus amigos vão continuar a ser meus amigos se eu não pensar neles para futuro. E se andar a fazer negócios de curto prazo. É um bocado esta ideia. Ou seja, o outro, respondendo à Ana, o outro são todos aqueles com que eu conto neste momento para fazer os negócios e que quero que se mantenham comigo para o futuro. E se alguns estão a faltar, vou tentar ainda descobri-los. Ainda não pensei naqueles, como nós vamos ver nos exemplos seguintes. Vamos integrá-los com os nossos stakeholders, é importante. Será que respondi, Ana? Sim, claro, Paulo. Por isso esta questão aqui é muito a ideia de que as marcas têm que, num contexto extremamente exigente, uma das armadilhas grandes das marcas é perderem visão de médio e longo prazo. E que é extremamente exigente porque nós podemos de repente começarmos a ter uma lógica muito imediatista, mas aí vamos se calhar gerir um negócio, mas vamos perder o capital de marca. E por isso esta partilha que nós hoje fazemos aqui é no fundo também mostrar, e eu acho que eu e o Paulo ficamos particularmente agradados com alguns exemplos de marcas que de facto conseguiram dar resposta a isto. Podem não ser exemplos, eu queria já dizer que, assim, há sempre questões que podem levar a críticas, e há uma coisa aqui que nas marcas é sempre, se a marca é muito ética, nós temos sempre alguém a dizer, eles não estão a fazer isto porque eles querem é vender. Se a marca não é ética, é porque eles não são éticos e só se pensam no negócio. E eu acho que nós também temos aqui uma responsabilidade, que é perceber que as marcas, quando têm uma dimensão ética, não significa que deixem de ser éticas, porque também estão a salvaguardar de alguma forma aquilo que é a sua sustentabilidade. E aquilo que é, no fundo, porque essa sustentabilidade também é uma sustentabilidade que impacta na sociedade como um todo. E por isso que esse caminho da ética não tem que ser um caminho visto como um oportunismo, como muitas vezes o mercado também diz. Não estou com isto a dizer que não haja casos que possam cair só nessa dimensão, mas acho que aqui é bastante importante que se perceba
que as marcas têm este caminho ético e que isso não retira naturalmente esta necessidade de trabalhar a sustentabilidade do seu negócio. E nós passamos aqui a trazer alguns exemplos, e por isso, reparem, o que é que acontece aqui quando nós estamos a falar da miopia do objeto que tem a ver com o produto? Nós temos vários exemplos que de repente perceberam que o seu produto foi alterado, que o seu objeto foi alterado. Nós temos exemplos de marcas que de facto, é assim, podemos considerar, por exemplo, um continente, e se calhar o continente naturalmente teve algum impacto no seu negócio, mas nós sabemos que o continente é uma das marcas, como todas as de retalho alimentar, que se manteve ativo, com determinadas restrições, com determinadas questões, mas que se manteve aberto, que se manteve, no fundo, a salvaguardar inclusivamente aquilo que é para nós essencial, que é o fornecimento de bens alimentares, e que passou a comunicar desta forma, obrigado a quem fica afastado para nos mantermos unidos, e por isso passou aqui a ter uma dimensão na sua comunicação muito mais ética. Se nós passarmos para o outro lado, e agora eu passo a palavra para o Paulo, porque está muito mais à vontade nos exemplos daquilo que são do outro lado do Atlântico, mas também temos exemplos iguais. Aqui a Ambev, Paulo, como é que foi? Ana, a ideia o pouco que eu vi, porque não conheço o caso a fundo, mas a Ambev, isto é uma, como é que se diz, uma parábola ao anti-product myopia. A Ambev vende cervejas, é a maior vendedora mundial de cervejas. É um trust gigante, foi comprando marcas de cervejas pelo mundo fora, é de origem brasileira, e continua a ter uma forte matriz brasileira, e está diante do coronavírus com reduções de vendas brutais e não há que fazer, porque os botecos fecharam, os restaurantes fecharam e tal, com quebras significativas. E lembrou-se de uma campanha, porque eu acho que isto se pode chamar uma campanha de comunicação, ela não está a ganhar dinheiro a vender álcool etílico, que eu saiba, hidratado, mas lembrou-se de uma coisa que é muito consistente com o seu próprio produto, porque uma das coisas que eu acho que é importante nós ressaltarmos nesta questão da miopia do produto é nós todos, quer sejamos pessoas, quer sejamos instituições, e isto é a propósito do que a Ana estava mesmo agora a dizer, que é, nós temos que ter cuidado com o que dizemos. Eu não posso... Todas as marcas têm aquilo que os teóricos da marca definem como o seu território. E, portanto, convém que digamos coisas que as pessoas achem que está no nosso território, está na nossa legitimidade. Vamos aqui ao caso da Ambev. A Ambev, pelo que eu percebo, quando produz cerveja, tem um subproduto que é o álcool. Especialmente acho que na cerveja sem álcool, enfim, em lógica simplista, tira o álcool da cerveja sem álcool e fica com o álcool como subproduto. E então lembrou-se de fazer uma grande campanha no Brasil de propor o álcool em todos os lugares e fornece aos hospitais e isso, portanto, criou novos stakeholders, obviamente, como os hospitais, e transformou-se um bocadinho numa missionária de levar ao Brasil imenso, a Ambev também é imensa, levar ao Brasil imenso o álcool, que é um dos não discutidos protetores deste coronavírus. Portanto, aqui há que ressaltar, penso eu, Ana, a consistência. Eles não foram buscar qualquer coisa do outro mundo, faz parte do produto deles, da tecnologia deles, um subproduto que é o álcool, e, portanto, integraram-no nas suas propostas a um mercado alargado, que isto não estão a ganhar dinheiro, que eu saiba, com o álcool etílico, mas a desenvolver uma postura de protetora relativamente ao coronavírus. E por isso isto aqui, no fundo, são estes dois exemplos. Estamos a falar de marcas que mesmo a Ambev, tendo redução de vendas, continuou a vender. O continente, mesmo podendo ter algum impacto, continuou ativo e a vender, mas de repente passaram a comunicar, no fundo, um benefício da marca distinto, e a ter até, numa lógica de responsabilidade social, a possibilidade de ter um outro produto que não é um produto de negócio, e essa é a questão, mas é um produto, um objeto naquilo que vem reforçar o seu comportamento ético.
Mas de facto há marcas que nós podemos dizer que foram algo protegidas pelo produto que têm, no fundo pela área de negócio que têm, que ainda que possam ter algum impacto e muita mudança, atenção, porque muita exigência do ponto de vista até de logístico e de toda a gestão do seu negócio. Há outras marcas que já tiveram mais impacto e, no fundo, perceberam que se tinham que reinventar. E nós sabemos, e aqui em Portugal isto foi muito visível, reparem, a restauração fechou. Não é? A restauração fechou e este foi, de facto, o primeiro embate foi fechar. Mas havia muitos espaços de restaurante que não tinham serviço takeaway, que não faziam entregas e por isso, no fundo, que tinham um modelo assente naquilo que era o cliente dirigir-se ao espaço. E perante o contexto, as marcas tiveram que reinventar o objeto, ou seja, tiveram que, no fundo, criar um novo serviço. E se eu era um restaurante, eu de repente passo a ser um takeaway, ou passo a ter um contrato com a Uber e a passar a ter entregas, ou faço mesmo via os recursos da marca a fazer entregas. E por isso nós de repente percebemos que houve vários espaços que, numa luta também de minimizarem o impacto, tiveram que se reinventar de alguma forma. E tiveram, no fundo, que reestruturar aquilo que era a sua oferta, permitindo manter-se com alguma atividade no mercado. E, simultaneamente, também a dar uma resposta que o mercado precisava. Que, no fundo, que reparem, isto também foi um conforto para as próprias pessoas. Eu era cliente de determinados espaços, deixo de poder ser, mas a marca está a permitir que eu continue a usufruir daqueles produtos de outra forma, porque passou a ter um novo serviço. Sendo que muitos deles até, como sabem, gratuitos. Ou seja, as marcas inclusivamente passaram a fazer entregas que sempre foram, no fundo, com um custo, que tinham um custo e deixaram de ter. E por isso isto aqui é uma dimensão um bocadinho diferente, porque estamos a alterar o objeto, mas são exemplos de marcas que, no fundo, se reinventaram numa lógica da sua sustentabilidade e, simultaneamente, num ajuste também àquilo que era a necessidade do mercado. E eu aqui, é assim, porque acho que também é bom nós termos exemplos que se calhar nem todos conhecemos, mas, por exemplo, o Pedro Pires de Lima, PL Sales, que tem aqui, tem um negócio daquilo que são velas. Não sei se recordam que houve aqui um repto logo há uns tempos, que era quem tinha capacidade e impressoras 3D, houve a necessidade para determinados profissionais de saúde e não só, de se começar a produzir viseiras, e houve várias empresas que o passaram a fazer. A PL Sales foi uma delas, que começou de facto a ter uma resposta também, no fundo, de responsabilidade social, mas depois de dar resposta àquilo que foi uma necessidade objetiva, vejam como a PL Sales faz aquilo que é, para nós, Paulo, uma extensão de marca, no fundo, que é passar a ser PL Saúde. E de repente a PL Saúde tem viseiras com dimensões diferentes, viseiras para crianças, com cores diferentes, e de repente nós, de facto, dizemos assim, esta marca mudou o objeto, fez uma extensão de marca, e mais uma vez fez uma extensão de marca para que produto? Para um produto que nós precisamos, que nós neste momento temos necessidade enquanto cidadãos. E por isso, não é só a questão da marca se reinventar, mas é de se reinventar também com base num produto que é uma absoluta necessidade do mercado. E por isso aqui, mais uma vez, é o exemplo de como uma marca pode ultrapassar a miopia do produto. No fundo, Pedro Pires de Lima, PL Sales, podia dizer eu só faço
velas e é isto que eu sei e eu não vou sair daqui, e de repente passamos a ter uma empresa que de velas passa a fazer viseiras e que o faz numa primeira lógica de responsabilidade social total, porque foi de facto oferecido, e de repente passa a fazer disso também um negócio e uma extensão, no fundo, de marca. Eu não sei, Paulo, se quer aqui fazer algum comentário em relação a estes... Não, Ana, é exatamente isso. A miopia do produto, fora questões de crise, é nós centrarmos no produto que temos. É aquela ideia que a minha marca é o meu produto. Fugir da miopia é quando eu penso que eu tenho relações com pessoas e essas pessoas hoje podem precisar do meu produto A e amanhã podem precisar de outra coisa. E eu estar disponível com a minha tecnologia para responder a elas. E, portanto, não é o produto que tem uma marca, é a marca que pode ter vários produtos, consoante as relações que eu tenho, me obriguem. Portanto, estes aqui é um caso típico, até num negócio de escala pequena, de sair totalmente da sua esfera estrita do produto, com a legitimidade de usarem a sua tecnologia, portanto, eles usaram a tecnologia do plástico, sabem bem o que estão a fazer, não foram fazer álcool etílico, foram fazer viseiras porque são especialistas do plástico. A Ambev foi fazer álcool etílico porque sabe, tem isso como seu subproduto. Isto é que é consistência. Consistência com flexibilidade. Depois temos casos mais dramáticos, apesar da marca de Dog já ter reaberto, por isso isto no fundo já passou a fase em que teve encerrado, mas nós tivemos muitos exemplos de marcas em que de facto simplesmente tiveram que fechar e que não tinham alternativa aparente de se reinventarem. E por isso aqui, se andassem pelas ruas e vissem nos vários espaços, as comunicações foram muito variadas. Diga, Paulo. Se a Ana quiser, é só para localizar isto no tempo. Enquanto que aquele do takeaway deve ter sido para aí no dia 20 e tal de março, este aqui é rigorosamente dos primeiros, e por isso é que nós os dois o selecionamos. Há ali uma sexta-feira 13, que é de março, onde uns decidem que abrem e outros não abrem. É muito curioso. Ou seja, há homens de restaurantes e de bares que dizem no dia 13, que é o dia de maior negócio da semana, é uma sexta-feira, dizem eu vou fechar por razões éticas. Que é exatamente como a Ana mostrou há bocado, descer na matriz do canto superior direito para o canto inferior direito. Sim. E este anúncio é do dia 14 ou 15. Nós hoje é o último dia que vamos estar abertos. Ou seja, é radical situação. E aqui, curiosamente, só isso que eu queria dizer, Ana, nem foi a lei ainda que os obrigou, porque a lei só surge no dia 18. São eles que decidem por si próprios não fazer negócios naqueles dias. Sim, isso foi uma das questões que nós fomos confrontados. Nós vimos marcas que se anteciparam inclusivamente às imposições legais, como aqui a The Dog, que fala de sensatez, outros falavam da dimensão, no fundo, ética, da responsabilidade social, da proteção aos seus colaboradores, por isso houve vários motivos. Vimos marcas que encerraram quando foram, no fundo, quando houve a imposição legal, e vimos outras até resistirem, ainda que já tivessem questões, no fundo, de imposição legal. E, de facto, temos exemplos dramáticos, no que é, com o contexto, eu deixo de ter negócio, eu deixo de ter, no fundo, de facto, uma agência abriu quando não é tempo de viajar, mas continua a haver aqui uma promessa da marca. E isto é uma questão que, reparem, é dificílima, porque eu deixo de ter receitas, mas quero continuar a gerir a relação com os meus clientes, quero continuar a dizer que continuo disponível para o ajudar, e faço a promessa de que quando tudo passar, volte connosco a viajar. E eu acho que isto aqui é uma questão fundamental para as marcas. Lá está, a marca é uma relação de troca. E as marcas, nós num mercado altamente saturado, com muitas ofertas, se eu, por força do contexto, ainda que tenha que interromper a atividade, se eu não for capaz de alimentar a relação com o mercado, eu vou ser aqui um bocadinho dramática, mas eu posso ser esquecida. E no fundo depois é quase que voltar a ter
de criar notoriedade à marca, que voltar a pôr a marca no conjunto evocado dos clientes, ou seja, eu vou ter um trabalho muito mais difícil do que se a marca, como a Abreu, percebe que deixou de ter negócio, deixou de vender o seu produto, mas vai continuar a comunicar com os seus clientes numa lógica de manter a proximidade, de manter a relação, de continuar a ser a marca que assim que isto passe, não deixe de ser, no fundo, escolhida. E isto, de facto, é não ter miopia, porque se eu tivesse muito a lógica da miopia, assim, eu não tenho produto, eu não tenho que alimentar a relação. Vou parar agora. Ainda por cima não tenho recursos, estou a ter aqui um esforço grande porque estou a investir em comunicação e ainda por cima não estou a ter receita. E por isso, a marca verdadeiramente é uma relação e é uma relação de troca. E neste momento a troca pode não ser numa lógica de produto, mas pode ser numa lógica de unicamente de proximidade e de confiança. E já agora, se não quisermos, isto é uma ética rentável, que isso é que tem interesse, é interessante, não é? Porque quando nós compramos uma marca, o que é que nós não compramos? Não compramos um presente, compramos um futuro. E, portanto, esta marca Abreu está, por esta força desta relação ética, a procurar salvaguardar o futuro dela enquanto o seu próprio valor. Exatamente. E depois nós temos marcas que nós conhecemos bem, como uma Nike, que o interessante aqui, desta forma como eles começaram a comunicar, vejam que a marca é uma marca figurativa, identifica-se pelo seu sinal, pelo logotipo. Nesta comunicação, o copy da marca praticamente retira a identificação, o sinal da marca. No fundo, este ícone da marca Nike está aqui com muito menos visibilidade. E o que é que a marca está, no fundo, a abraçar? Uma dimensão muito mais ideológica. A marca Nike aqui está, no fundo, a dizer que se nós sonhávamos no fundo, em jogar para o mundo inteiro, esta é a nossa oportunidade que eles depois traduzem play inside, play for the world, porque se eu ficar em casa, eu no fundo estou a ajudar o mundo. E esta dimensão é uma marca que deixa de ter um objeto, e atenção que a marca Nike comunica muito produto, muito, e de repente passa a comunicar uma dimensão ideológica e passa a ter como objeto uma lógica no fundo, de proteção e de proteção do mundo como um todo e o apelo a que cada um de nós contribua para essa proteção. Não sei, Paulo, se quer aqui acrescentar alguma questão. É isso também. Isto aqui é simultaneamente, agora vamos entrar na miopia do rótulo, não é, Ana? Certo. Isto aqui, paradoxalmente, é exatamente, ao reduzirem o rótulo, estão a evitar a miopia do rótulo. Ou seja, eles apagam-se enquanto nome para passarem a procurar ser arautos de uma função ética, não é isso? Isto é mesmo aquele exemplo que nós tanto podíamos estar a falar da miopia do objeto, do produto, como a miopia do sinal. E é uma forma de uma marca simultaneamente ultrapassar as duas miopias. Primeiro, porque não se vê como produto, segundo, como nesta fase não se vê como um sinal. E por isso é o caso aqui que nos leva a passar daquilo que era a miopia do produto para exemplos, no fundo, da miopia do sinal. Como eu há bocado estava a dizer, o sinal tem como função-chave a identificação. A miopia do sinal, como o Paulo disse, era muito a lógica de olhar para a marca. Aliás, isto agora aqui na minha dimensão de professora, uma das coisas que eu pergunto sempre aos alunos é o que é uma marca e repetidamente ouço, é um logotipo. Pronto, não estão chumbados porque estão no primeiro dia de aulas normalmente, mas se me responder a isso no final já é mais complicado. Mas a verdade é que quer dizer, a marca não é um logotipo, a marca não pode ser vista unicamente, no fundo, como um sinal. E a miopia do sinal é essa, é quando uma empresa acha que se vai tornar mais inovadora porque fez um refresh do logotipo. Não é? Quando nós sabemos que o que vai tornar a marca inovadora é o seu objeto, o seu produto
diferenciador, inovador, os seus processos, a forma como comunica, e não é somente o sinal que vai conseguir fazer isso. Quando nós passamos aqui para o sinal, é muito interessante ver casos e eu aqui, assim, para quem... a marca McDonald's é uma marca muito analisada do ponto de vista da marca, é uma marca que gera o seu identity mix de uma forma muito cuidada, e por isso reparem, o que é que as marcas, e temos vários exemplos, o que é que as marcas foram capazes de fazer? Foram capazes de alterar o seu sinal de identificação, e ainda por cima o sinal que elas gerem com todos os cuidados, porque é um sinal de uso permanente de identificação e que todas as normas dizem que não se brinca com a identidade corporativa. E de repente temos os arcos dourados de uma marca McDonald's a afastarem-se. E temos também um exemplo de uma marca Audi, outra que gere, no fundo, todos os seus sinais e toda a estrutura de identidade de uma forma exemplar, que altera o seu logotipo, altera o seu sinal. E porquê que alteram? Porque aqui é uma questão muito interessante, que é, de repente, o sinal deixou de ser o sinal que identifica aquele objeto que era um produto e passou a ser um sinal que comunica um benefício que tem uma dimensão ética. Ou seja, eu de repente, no fundo, quando nós temos os arcos dourados afastados, ou temos aqui os círculos da Audi afastados, a marca, mais do que se identificar, ela está a dizer: afastem-se, mantenham a distância, o distanciamento social, e por isso usam o seu sinal para comunicar um benefício que já não é do seu produto, mas é da sua ideologia e desta dimensão ética. E isto é extremamente interessante, como é que as marcas, e houve vários exemplos, até a Volkswagen também nos carros e entre outros, que fizeram estas alterações de sinal. Ao Paulo, eu como sou aluna, tinha que dizer que o Paulo me ensinou que não se mexe na identidade corporativa de uma marca. Como é que aqui isto é possível? Primeira coisa, Ana, e os queridos alunos que estão a ouvir, não se fiem nos professores. Há uma razão de fundo, para além da piada, é que os professores vêm de uma época e estão a ensinar, olhando para o retrovisor da sua experiência, e os alunos vão viver muitas vezes noutra época. E o que eu dizia à Ana tinha a ver com uma época, tinha a ver com a época dos manuais de identidade corporativa muito rígidos, com o Pantone 24 para o fundo e o 26 para a frente, e por aí. Eu acho que, a propósito disto, Ana, sem nos espraiarmos, mas há um exemplo que para mim marcou, porque já é muito depois de eu ter aprendido estas leis, que é o caso da Google, não é? Que aprendeu a mudar com consistência. E nestes dois casos que a Ana está a mostrar, são mudanças com super consistência, não é? Portanto, são mudanças muito falativas, a pessoa não desvirtua logo pelo facto de brincar um pouco com ele. Isto, sem dúvida, que é uma não miopia, e depois, se isto for bem feito, e aqui há criatividade e há design, as duas coisas, isto pode funcionar maravilhosamente, porque memoriza, cria uma narrativa com base no logo, que é aquilo que a Google faz. E aqui, agora, outro exemplo diferente, que é a Swatch, que sempre comunica relógios e, no fundo, com o seu logotipo e até por causa do acrónimo Swiss Watch, mais aquilo que é a denominação de origem, a bandeira suíça, de repente quase que cria um novo sinal. E cria um novo sinal com adaptação local, porque em cada país põe a bandeira do seu país, que nos diz muito a cada um de nós, com o coração, que é um sinal, que é um detonador de afeto, e, no fundo, a comunicar o benefício que é transversal e procurado por todos, que é: vai ficar tudo bem. E por isso aqui era um pouco para mostrarmos como a miopia do sinal foi ultrapassada por várias marcas, e marcas que gerem a sua identidade de uma forma exemplar e que percebem que o seu sinal, nesta fase,
mais do que identificar um produto, pode de facto comunicar um determinado benefício e uma dimensão ética. Nós agora já estamos assim a demorar um bocadinho, Paulo, por isso vamos ter que ser um bocadinho mais rápidos para ainda ter aqui algum tempo de perguntas e respostas. Vamos passar para aquilo que é a miopia no fundo do mercado. A miopia do mercado tem muito a ver com a ideia de que eu só falo para clientes. Aliás, temos muitas marcas ainda que dizem eu preocupo-me Ana, eu preocupo-me com quem me paga faturas e por isso eu tenho que estar preocupado com os clientes. Há um grande autor de marca que eu gosto sempre de referir quando falo da miopia do mercado, que é o Shernatoni, que diz que mal são as marcas que não percebem que um dos seus primeiros públicos são os próprios colaboradores internos. E por isso esta é uma primeira, eu aqui acho que é fundamental que as marcas percebam que ultrapassar a miopia do mercado é perceber que no mercado não estão só os clientes, que antes de mais um dos mercados fundamentais das marcas são os próprios colaboradores e que depois são todos os stakeholders. E aqui nós tivemos vários exemplos. Temos a marca Superboc a dirigir-se aos profissionais de saúde de Portugal, com aquilo que é uma comunicação que a marca também nos passou a habituar, que é fazer uma adaptação às vezes do próprio local geográfico, outras vezes tem mesmo a ver com a questão aqui dos públicos, mas Superdoc sem álcool por uma causa, aos que deixam tudo para trás para estar na linha da frente. E depois temos também no Brasil, Paulo, marcas... É muito rápido também, porque já estamos rápido. Este é um anúncio muito singelo, de um botequinho em Boa Viagem, numa praia do Recife, e devemos ter no nosso auditório o professor Silas, da Universidade Católica de Pernambuco, que me passou para um webinar que fizemos há uma semana, e em que ele me explicou isto. Pronto, eu acho que este tem só, nesta fase final em que temos que ser breves, tem só um significado, é que uma das formas de nós evitarmos a dita miopia do consumidor é vermos que outras relações também o consumidor privilegia que nós podemos ter. Uma dos nossos empregados, por exemplo, e aqui eles estão a criar, muito ingenuamente e de uma forma muito simples, mas muito evidente, um novo stakeholder, que são os bancos alimentares do Recife, que vão ganhar nesta relação de troca que eles estão a propor aos seus clientes. E depois ainda temos, no fundo, a Unilever fez aqui uma comunicação brutal que acho que que exemplifica, e para terminar, o que é não ter miopia do mercado. A Unilever faz uma comunicação, reparem, obrigado profissionais de saúde que andam na rua por todos, obrigado distribuidores que andam na rua por todos, obrigada funcionários de loja que andam na rua por todos. Por isso, isto é o exemplo, no fundo, quando uma marca percebe que de repente tem que comunicar para todos os seus stakeholders e que não é uma questão de clientes, se são clientes ou não, é porque nesta dimensão ética nós temos que perceber que há uma missão que as marcas têm e uma dimensão ética de falar para todos os stakeholders, independentemente de poderem ou não, e naquele momento, serem clientes da marca. Pronto, e no fundo aqui terminamos a questão das miopias da marca. Paulo, nós podemos passar agora, aqui temos algumas perguntas. Eu as mais difíceis vou deixar para si e as mais fáceis vou deixar para mim. Por isso, perguntam-nos, gostava de saber qual a opinião da Ana e do Paulo sobre a diferença entre Portugal e Brasil na gestão das marcas. Na minha área de estudos estou a fazer o pós-doutoramento na Católica, em indústria têxtil, vestuário e moda. Sinto que há uma resistência dos empresários portugueses em desenvolver marcas, focando as suas atividades muito mais na produção do que no desenvolvimento de marcas próprias. Também tenho uma sensação de que, mesmo talvez em menor escala, isso ocorra com a maioria dos setores portugueses. Ou seja, se eu bem entendo, Ana, essa pergunta favorece o olhar brasileiro sobre as marcas relativamente ao português, é isso? No fundo aqui é um bocadinho a primeira parte, é a diferença entre Portugal e Brasil na gestão das marcas. E uma segunda tem mais a ver com Portugal, que é a questão mais que nós falamos aqui, se as nossas empresas se focam mais no negócio ou se focam mais no desenvolvimento de marcas.
Eu acho que os brasileiros, enfim, procurando dar razão ao nosso ouvinte, os brasileiros têm uma vantagem de DNA relativamente aos portugueses para gerir marcas nestas situações, como nós, por exemplo, temos uma vantagem relativamente, provavelmente, aos germânicos. É o jogo de cintura, como se fala muito no Brasil, a adaptação ao drama. Ou seja, para um brasileiro, o que é verdade hoje não é necessariamente verdade amanhã, o que cria dificuldades relacionais grandes, mas que, bem jogado, bem gerido, e há brasileiros bons e maus, como há portugueses bons e maus, bem gerido num contexto de crise, pode ser muito vantajoso. Indo diretamente à sua pergunta, eu penso realmente que a Escola Brasileira de Comunicação e Publicidade é extraordinariamente criativa, e a Ana e eu conhecemos bem. Estou a ver uma SPM, quer dizer, há uma escola, estou a ver a IECA da Universidade de São Paulo, que são aquelas que conhecemos melhor. Há uma escola realmente de criação publicitária muitíssimo boa no Brasil. E não desfazendo dos portugueses, que temos também casos excepcionais. Estou-me a lembrar, por acaso, que um dos primeiros grandes anúncios, e ainda era pequenina nessa altura, mas que foi um daqueles da Romba, veio de um brasileiro que eu já nem me lembro como é que se chama, mas era aquela lembra-se? Quando passava isso no Brasil, fazia um sucesso enorme. Foi quando começaram a aparecer os primeiros telemóveis, celulares no Brasil, e aparecia um pastor no meio das ovelhas, aqui em Portugal, a falar alentejano, e a dizer: Doucilha para mim no meio das ovelhas. E era uma criatividade portuguesa, inspirada por um brasileiro, e que fez um enorme sucesso no Brasil. Nós temos casos espetaculares de publicidade, de criação e de gestão de marcas. Isto só para falar da questão da comunicação. Dava para muito mais. Em relação aqui só a esta questão das marcas em Portugal e concretamente no setor têxtil, eu acho que de facto é assim, há alguma tendência de haver mais a gestão de negócios, até porque muito deste setor vive daquilo que é exportação e depois de vender o produto para que os seus clientes ponham a marca deles. E nesse sentido há alguma resistência. Eu, por um lado, percebo, porque gerir um negócio é uma coisa completamente diferente do que gerir uma marca. E também, ao mesmo tempo, há um desafio grande, até na indústria têxtil, que é quando uma marca, quando eu tenho um negócio e vendo produtos sem marca para que os meus clientes coloquem a marca deles, de repente há muitas empresas que a certa altura acham que podem criar elas próprias uma marca. E isto é outra atividade. E muitas vezes aquilo que era um ótimo negócio deixa de o ser, porque gerir uma marca primeiro entrou em conflito, com aquilo que são os clientes, porque de repente os clientes têm uma concorrência que vem do seu próprio, no fundo, fornecedor, e por outro lado, porque o know-how para gerir um negócio não é o mesmo know-how para gerir uma marca. E aqui acho que há de facto ainda um caminho a fazer, porque a gestão de uma marca tem muitas especificidades e não pode ser entendida como se eu vendo bem e se tenho um negócio, quando começo a criar a marca vou gerir da mesma forma. É uma relação, é algo completamente diferente. Depois temos aqui outras perguntas, nós já vamos aqui um bocadinho longos, mas eu vou tentar aqui, podendo não responder a todas e não tem a ver com serem mais ou menos relevantes as questões, mas temos aqui uma, Paulo, que é o que é que as marcas podem fazer durante os próximos anos, se não for possível operar na sua área de atuação, especialmente se não tiverem forma de esperar por um novo normal. Pode o valor da marca ser a alavanca para uma nova realidade de produto ou serviço, mesmo que muito distante do que é atualmente? Quais são os sinais que a marca pode dar para os gestores para resolver esse desafio? A resposta é literalmente sim, e para muitos casos, e a Ana mostrou há pouquinho, um dos mais radicais, que é, por exemplo, o setor das viagens, não é? Que ninguém acredita que vai desaparecer, mas que ninguém sabe quando é que vai retomar, e em que circunstâncias e de que forma. Com ativos brutais envolvidos, não é? Eu aqui acho que sim, acho que realmente há aqui marcas que estão a viver uma questão que é de ficarem sem o negócio e por isso sem o mercado e terem que se reinventar. Isto foi um bocadinho que há bocado se falou do território de marca.
Eu acho que uma das questões fundamentais nesta altura é perceber qual é o território e a legitimidade que a marca tem no mercado para poder criar novos produtos ou serviços, sobretudo se usar o mesmo sinal. No fundo o mesmo nome, o mesmo logotipo, toda a mesma identificação. Eu acho que é muito importante, nós todos no mercado fazemos aquilo que é o fit perceptivo entre a marca, os produtos que a marca tinha e os produtos que a marca pode vir a ter. E como há bocado nós falámos, mesmo na responsabilidade social, nós vimos quem era especialista em velas poder transitar para viseiras, quem é em cervejas ter matéria-prima que permite trabalhar o gel e o álcool, ou seja, há um fit no fundo, e o desafio aqui, era bom que nós pudéssemos responder a este participante com uma forma mais clara, mas não existe, é muito a ideia de se perceber bem qual é o território da marca, qual é o potencial de extensão da marca a outros produtos, como é que o mercado reage a essa extensão da marca, porque o erro maior e o perigo maior é eu romper com aquilo que é a consistência e com o território da marca. Pronto, e uma última pergunta, Paulo, porque já estamos aqui a passar das 13 e nós temos aqui sempre uma hora há aqui uma pergunta que tem muito a ver com a questão que eu falei do esquecimento. Nestas empresas em que o negócio fica suspenso por força da natureza do negócio, que têm de recorrer a medidas como o layoff por suspensão de atividade, por exemplo, como é que se gera este comprometimento necessário dos recursos humanos, gestão de clientes, marketing, comunicação, etc., sabendo que pelas regras do layoff não podem trabalhar? Não é tudo um contrassenso que torna tudo ainda mais difícil? Minhas, essa não sei responder. Não, eu aqui, pronto, e acho que é uma boa questão para terminar. O desafio grande, e eu há bocado falei de esquecimento, porque as marcas, reparem, nós estamos saturados de marcas, estamos com níveis de diferenciação de oferta muito baixos, e por isso sabemos que se a marca deixa de comunicar, deixa de estar presente, ela deixa de estar, não é que seja por ser má ou por uma insatisfação, ela deixa de estar presente naquilo que é o conjunto evocado das marcas que eu como cliente tenho. Ao nível dos colaboradores, e porque é uma questão também central ao nível das marcas, e sim, como é que eu alimento isso? Reparem, nós já tivemos um grande desafio, o teletrabalho teve que nos fazer reinventar como é que nós mantínhamos as equipas próximas, como é que nós conseguíamos manter, no fundo, uma determinada relação de troca entre a entidade empregadora e os seus colaboradores, mesmo remotamente e mesmo virtualmente. O que eu posso aqui partilhar é que as marcas têm que identificar claramente os seus públicos e aqueles que têm que se manter próximos. E a melhor forma de manter a proximidade com a marca é através de uma comunicação. O que é fundamental? É que esta comunicação tenha significado para o público a quem eu estou a comunicar. Porque o problema é, nós e as marcas comunicam muito, agora, até assim, a questão é a atribuição do significado a essa comunicação. E por isso, se eu quero realmente manter-me próximo, seja com os meus colaboradores, seja com os meus clientes, seja com os meus fornecedores, ou seja com os stakeholders, eu tenho que arranjar uma forma de comunicar, mas a partir de um conteúdo que pode ter que ser muito personalizado para que de facto eu mantenha essa proximidade, porque se for uma comunicação massiva, eu não vou estar a conseguir alimentar essa relação de estima e não consigo manter essa proximidade. E isto é um bocadinho, Paulo, para terminar, no fundo o desafio das marcas como um todo, não é comunicação, no fundo, quando a marca comunica, não é? Exatamente. É isso, não tenho mais nada a dizer. Eu acho que uma marca com miopia é uma marca, é um egoísmo, não é? E o egoísmo paga-se caro no futuro. Uma marca sem miopia é, pelo que vimos, e até pela definição do Humberto Eco, uma marca ética. E rentável, porque uma marca vale
por receitas futuras que pode gerar. Acho que nós tínhamos aqui muitas ainda perguntas para responder e boas reflexões para fazer, mas tenho a certeza que nós vamos continuar a dinamizar este tema de marcas ao longo dos próximos tempos. Contamos com a participação de todos, vamos voltar com certeza a ver-nos, se calhar até numa próxima vez mais, sem ser virtualmente, e nos vários seminários que a Católica Porto Business School faz também no seu campus. Paulo, mais uma vez, muito obrigada Obrigado por também, toda Ana. esta partilha e por toda esta aprendizagem que fazemos sempre, cada vez que se fala de marcas. Muito obrigada a todos e o resto de uma ótima semana.